programa Melhor de Tudo de hoje já está no ar, aqui pela Udia TV, canal 23.1, emissora afiliada à Rede TV no Piauí. O nosso programa vem chegando todas as quintas-feiras, a partir das 8h30 da noite, com reprise aos domingos a partir das 10 horas da manhã. Para a gente começar, eu já aproveito te convidando para acessar as nossas redes sociais. No Instagram é simples, @programa Melhor de Tudo, e também o nosso canal direto através do WhatsApp. Está aqui no vídeo, 86994312273. Você também pode baixar o nosso aplicativo, é simples, nas plataformas digitais, Jornal O Dia Pi, e você confere toda a programação do Sistema O Dia na palma da sua mão. Mas vamos saber então o que é que nós teremos no programa Melhor de Tudo de hoje. No quadro Bem-Estar, nós vamos tirar todas as suas dúvidas com relação à nomenclatura de alimentos da moda. Você já ouviu falar em alimentos diet, light, sem glúten, sem lactose, alimentos integrais? O que eles representam? Realmente eles servem para quem busca emagrecimento? Daqui a pouco a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Ainda no programa de hoje nós iremos mostrar uma entrevista bem especial. Você tem medo de falar em público? Um profissional vai tirar todas as suas dúvidas e mostrar como é que você pode fazer para você driblar, a gente pode dizer, essa fobia. Todas as dúvidas também voltadas para o direito empresarial. Você que possui uma empresa que de repente está passando por um momento de baixa, de crise, mas que não sabe como fazer para superar essa crise, nós vamos trazer informações daqui a pouco com o advogado Gabriel Furtado. Ainda no programa de hoje, no quadro Papo com Café, nós vamos ao Fazendaria Café, falar sobre essa bebida tão fenomenal. Estou falando dos vinhos. Tudo isso e muito mais no programa Melhor de Tudo de hoje, que já está no ar. Bom, a gente começa o programa de hoje falando de um assunto que eu tenho certeza que interessa a você. Para quem busca uma melhor qualidade de vida ou até mesmo emagrecimento, o que vem logo à cabeça? Eu vou consumir produtos sem lactose, sem glúten, alimentos diet, alimentos light, alimentos integrais. Mas será se esses alimentos, sem uma orientação ou de uma forma exagerada, pode de fato trazer um resultado positivo? Ou se um alimento sem lactose, por exemplo, ele de fato vai fazer você emagrecer? Nós vamos tirar todas as suas dúvidas, porque está no ar o quadro Bem-Estar de hoje. Você já ouviu falar em alimentos diet, light, sem lactose, sem glúten, dentre tantas outras nomenclaturas? No quadro Bem-Estar de hoje, nós vamos falar desse assunto que é importante para a sua saúde, a nomenclatura da moda. Vamos tirar todas as suas dúvidas a partir de agora. Bom, para a gente entender um pouco mais sobre a nomenclatura desses alimentos, a gente recebe aqui no programa Melhor de Tudo a doutora Agatha Christie, que é nutricionista, e vai falar de, na verdade, uma infinidade de alimentos. Por exemplo, nesse espaço que a gente começa aqui, de frutas, verduras, a gente sabe que existe uma característica específica de alimentos orgânicos, a gente pode falar assim. Mas quando a gente fala de nomenclatura, é muito vasto, as pessoas às vezes acabam deturpando o significado, né? Sim, com certeza, especialmente dos alimentos orgânicos, que na verdade existe todo um método de produção para que ele seja classificado como um alimento orgânico de fato, e a maioria das pessoas não tem conhecimento disso, que são aqueles produtos que são produzidos com ausência de agrotóxicos e respeitando os direitos de saúde do trabalhador. Eles têm que ter um selo, uma certificação para a comercialização desses produtos. Então, quando eu escuto falar, esse é um alimento orgânico, ele não tem, é livre de qualquer tipo de agrotóxico? Isso, ele tem que ser totalmente livre de agrotóxicos. Bacana. Além dos alimentos orgânicos, a gente sabe que existe uma infinidade de outros produtos. Por exemplo, para quem está procurando uma restrição alimentar, uma dieta, né? Ou que procura emagrecimento, as pessoas geralmente lançam mão de produtos diet, produtos light. Ah, eu vou consumir esse produto porque não tem glúten, porque não tem lactose, no intuito de emagrecimento. Vamos começar falando de cada um deles. Alimentos diet e alimentos light. Qual que é a diferença desses dois?
Bom, basicamente os alimentos diet, né, os dietéticos, eles têm restrição de algum tipo de ingrediente. As pessoas sempre pensam que é só o açúcar, mas não necessariamente seria. De repente, um alimento dietético ele é zero gorduras e pode ser assim classificado. Entendi. E os light, eles têm redução de pelo menos 30% de algum dos ingredientes, como por exemplo, ele é light porque tem 30% a menos de gorduras. Então, em virtude dessa ampla confusão, as pessoas acabam aderindo a muitos desses produtos na dieta e às vezes ao invés de elas emagrecerem, elas acabam engordando porque elas consomem de maneira desordenada. Ou seja, isso pode se explicar se de repente eu pego uma barrinha de chocolate diet e a gente vai observar a quantidade de calorias, ela é praticamente semelhante a uma barrinha de chocolate normal. Ou seja, ela só não tem o açúcar, mas tem gordura. Exatamente, gordura e assim. Todo alimento que é industrializado, todo produto alimentício, né, na verdade, quando ele é industrializado para ter um sabor legal e levar um produto interessante para o consumidor final, eles precisam fazer ajustes, né, químicos naquele produto. Então, se deixa faltar algum ingrediente, outras coisas têm que ser colocadas no lugar para poder compensar o sabor. Então, essa questão de compensação calórica acontece muito. E eu sempre falo para os pacientes, às vezes, ao invés de você comprar vários produtos de ordem dietética, pensando que vai estar fazendo uma grande substituição, é melhor comer de vez em quando alguma coisa que seja normal e pelo menos seja agradável ao seu paladar. Ou seja, então o diet seria retirada total de um dos ingredientes e o light seria até 30% de um desses ingredientes. Isso, parcial. E às vezes eles podem ter uma retirada um pouco maior do que esse percentual, mas o mínimo é isso. Por exemplo, a gente escuta falar também muito de alimento zero. Essa bebida é zero. Seria a mesma coisa do diet ou não? Exato, é zero em algum ingrediente. Geralmente os refrigerantes eles são zero açúcares. Então quer dizer que ele não tem açúcar adicionado. Assim como todos os outros produtos que têm o nome zero adição de açúcares, não quer dizer que não tenha carboidratos. Tem açúcar de algum outro tipo na maioria das vezes. Confunde muito o consumidor, como por exemplo, paçoquinha. As pessoas gostam muito de paçoquinha e compram. Paçoquinha zero adição de açúcar, mas ela é adoçada com maltodextrina, que é um outro tipo de açúcar e que para quem é diabético também vai fazer mal. Então veja só que confusão. Ou seja, você observa que ali não tem o açúcar, o conhecido convencional, mas tem um outro tipo de açúcar no alimento. Exatamente. E acontece muito também nos alimentos ditos como integrais. E especialmente biscoitos, torradas e cookies. Existe muito essa confusão. Então, por exemplo, um paciente menos esclarecido, ele, vou pegar porque é integral. E não perguntar ao nutricionista. Aí ele leva para casa, porque existe farinha de trigo integral, ele está lá com o nome no rótulo, integral. Mas ele tem açúcar. Então, para quem tem algum tipo de restrição, já não vai ser interessante consumir. Ou seja, então a característica de um alimento integral a gente poderia definir como sendo o que é um alimento integral? Alimento integral é aquele alimento que ele é considerado íntegro e geralmente é muito rico em fibras. Então, por exemplo, a farinha de trigo integral, que é usada para fazer os pães e os biscoitos, como eu acabei de citar, é uma farinha que não foi tão processada como a farinha de trigo branca, que já é bem mais refinada. E aí a grande diferença nutricional disso tudo é que esses carboidratos feitos com as massas brancas, eles engordam mais a gente, eles provocam mais prejuízos para aumento de colesterol e de glicemia, que é o risco de se tornar diabético. Bom, a gente continuou falando então de toda essa nomenclatura de alimentos, já falando agora de um alimento específico que seriam esses cookies, como a gente falava anteriormente, que são os pequenos biscoitos em Ágata. No caso, a gente observa e imagina que vai estar seguindo à risca uma dieta bem balanceada ao levar qualquer tipo de alimento, né? Sim, exato. E aí a gente é pego de surpresa quando vai olhar a composição desse alimento na lista de ingredientes, que é uma orientação muito interessante para o consumidor. Ao invés de observar essa tabelinha aqui que tem os quantitativos, que é uma informação que ele não vai saber usar, ler a lista de ingredientes. Porque pelo menos quando tem determinados açúcares e gorduras, você vai saber identificar, né? Tem que estar descrito, exatamente. E aí, por exemplo, quando a gente observa esse aqui, ele é sim feito com farinha integral, mas ele tem tanto açúcar como óleo, então se torna um alimento calórico. Tá aí, portanto, surpreendendo sempre com essas informações, doutora Ágata, muito obrigado por aceitar o convite para participar do nosso programa, trazendo informações úteis e importantes para o nosso telespectador, que informando justamente que é preciso a gente buscar sempre estar atento, não só à questão do emagrecimento, mas sempre ler os rótulos dos alimentos, ler os ingredientes dos alimentos, para você saber de fato se aquele objetivo que você está buscando não está sendo retribuído à altura, né? Exato. E uma outra coisa, Ítalo, é não copiar a dieta dos amigos
E também não copiar a dieta dos blogueiros do Instagram, porque a gente hoje é bombardeado por informações errôneas. Então as pessoas não sabem o que elas estão consumindo. Eu vejo muito isso no consultório, a pessoa já chega com a dieta praticamente pronta. Doutora, eu quero comer assim. Tira praticamente o trabalho do nutricionista, né? Exatamente. Ou seja, e deve ser feito um trabalho principalmente personalizado, até porque cada caso é um caso. Por exemplo, às vezes o que meu organismo necessita mais, o seu já não. Então, ou seja, cada caso deve ser analisado de uma forma isolada. Muito obrigado pela participação no nosso programa e vamos voltar mais vezes para a gente trazer outros assuntos. Tá ótimo, eu que agradeço. É sempre bom falar para vocês. Bacana. Esse foi o nosso quadro Bem-Estar de hoje, trazendo essa nomenclatura da moda, os alimentos que hoje estão bastante conhecidos por parte das pessoas, mas que a gente trouxe aqui o significado para que você possa entender. Tudo isso especialmente para você aqui no programa Melhor de Tudo. Show de bola, viu? Arrasou. Tá, e, portanto, é importante estar atento a todas essas informações, principalmente quando você vai buscar um alimento. Você lê o rótulo, principalmente os ingredientes, para que você tenha, de fato, uma alimentação cada vez mais saudável. E o programa Melhor de Tudo vai agora para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai saber como perder o medo de falar em público. E ainda, tire todas as suas dúvidas com relação ao direito empresarial. Não saia daí, o Melhor de Tudo volta já.